Hoje eu vou te mostrar que você consegue aprender circuito hidráulico e circuito elétrico. Mas como? Nós vamos ver as semelhanças, os princípios de funcionamento de cada um e como a gente consegue associar os dois para que a gente consiga desenvolver o nosso aprendizado, evoluir nos conceitos de hidráulica e elétrica e se tornar um profissional completo. Vem comigo! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Escola das Máquinas e hoje a gente vai tentar ajudar você a resolver um problema que a maioria dos profissionais de manutenção se depara, que é a dificuldade em compreender um circuito hidráulico ou um circuito elétrico. Mas veja, a solução para isso está em você enxergar os dois circuitos da mesma forma. Eles têm os mesmos princípios de funcionamento. Muitos dos componentes têm a mesma função e têm as mesmas características na aplicação em seus respectivos circuitos. Então, de repente, se você começar a utilizar a imaginação, comparar os diagramas e raciocinar a função daquilo no equipamento, você vai ver que a parte elétrica e a parte hidráulica praticamente conversam entre si. E nós vamos aqui para o quadro ver dois diagramas, um com circuito elétrico e outro com o circuito hidráulico. Vamos comparar os componentes de um para o outro e assim trazer para você essa forma interessante de analisar circuitos para que você consiga trabalhar melhor, talvez o que você tenha mais dificuldade. Se for na hidráulica ou se for na elétrica, você vai ter uma evolução com certeza. Vamos para o quadro que a gente vai olhar os dois circuitos. Aqui no quadro nós temos os dois circuitos. Em cima nós temos um circuito hidráulico e aqui abaixo um circuito elétrico. E desde a origem do circuito nós vamos associar os componentes. O único componente que a gente não vai destacar tanto é o condutor. No circuito hidráulico a gente pode ter um tubo ou uma mangueira e a gente sabe que no circuito elétrico vai ser um condutor elétrico, um cabo de cobre em geral, é a forma que a gente encontra para conduzir eletricidade. Vamos começar do início do circuito. Então veja que no circuito hidráulico a gente tem aqui uma conexão com reservatório e uma bomba de deslocamento fixo. O que a bomba faz? Ela vai trazer o fluxo do reservatório para atender o restante do circuito. Associado a esse componente hidráulico, nós temos aqui abaixo uma bateria. Assim como uma bomba coleta o óleo do reservatório para transferi-lo para o circuito hidráulico, no circuito elétrico nós vamos encontrar essa função da bomba através da bateria. Mas como é que ela faz isso? Visto que nos conectores, nos polos da bateria, a gente tem uma diferença de potencial, uma tensão elétrica, quando esses polos se conectam dentro de um circuito, nós temos a transferência de elétrons. Claro, existem outros componentes que ficam entre essa conexão do polo positivo com o polo negativo. Isso vai trazer uma resistência para o circuito para controlar os elétrons. Mas, em resumo, a bateria vai fazer o mesmo papel da bomba. Ela vai trazer uma diferença de potencial e fazer com que os elétrons circulem dentro do circuito elétrico. Por isso, a gente tem aqui uma conexão do positivo com o negativo, assim como a bateria tem de sucção e linha de saída, linha de pressão. Mas o negativo está conectado com o aterramento, com a massa do equipamento, com a estrutura, bem como outros componentes para poder criar a diferença de potencial. Esse é um detalhe que a gente encontra no circuito elétrico. Mas é o mesmo princípio, a transferência de elétrons, como acima a gente tem a transferência de fluidos. Depois de bomba e bateria, nós vamos falar sobre instrumentos de medição. No circuito hidráulico, nós instalamos dois instrumentos de medição, um para medir pressão e outro para medir fluxo. Aqui nós temos um manômetro e um medidor de fluxo. Aqui abaixo nós temos também dois dispositivos de medição, um voltímetro e um amperímetro. Da mesma forma como no circuito hidráulico nós precisamos medir pressão e vazão para entender o que está acontecendo dentro do circuito, no circuito elétrico a gente precisa medir tensão e corrente. E todos esses fatores, tanto no circuito hidráulico quanto no circuito elétrico, vão depender da resistência oferecida pelos componentes. No caso do circuito hidráulico, quanto maior a resistência, maior a pressão detectada no manômetro. No caso do circuito elétrico, quanto maior a resistência, menor a corrente lida no amperímetro. Então, essas variáveis, diante das circunstâncias de cada circuito, a gente pode estudar em outros vídeos, a gente pode tratar de forma diferente. O que você precisa entender é o seguinte: da mesma forma que no circuito hidráulico nós precisamos de instrumento de medição, isso acontece também no circuito elétrico para nos ajudar na leitura daquilo que está acontecendo. Na sequência aqui, nós instalamos dois componentes. No circuito hidráulico, nós temos uma válvula de segurança. O que é que ela faz? Se nós tivermos uma resistência muito alta na linha do circuito hidráulico, como é o que a gente tem aqui, porque a válvula está fechada,
então a tendência é que a pressão comece a aumentar. Com essa pressão aumentando, a gente precisa de um dispositivo de segurança para descarregar uma parte do óleo para tanque e manter a pressão diante da resistência da válvula de segurança. Então esse é o papel da válvula, manter uma pressão mínima de trabalho do circuito hidráulico. Nós instalamos aqui um componente no circuito elétrico que tem um princípio de funcionamento muito parecido com a válvula de segurança, que é um regulador de tensão. Então, esse dispositivo ele tem uma conexão com o positivo e com o negativo, e através do divisor de tensão criado por ele, dá uma tensão de saída inferior à tensão de entrada. Então ele limita a tensão de saída do circuito ao qual está configurado no dispositivo. Mas nós também, pensando no lado de segurança, poderíamos ter instalado um disjuntor. Só que, diferente da válvula de segurança, quando o disjuntor detecta uma elevação na corrente elétrica, ele não limita a corrente elétrica, ele abre o circuito, desarma o circuito. Também poderia ter sido instalado aqui um disjuntor, mas como seriam dois componentes e a ideia era representar um componente para cada coisa, a gente escolheu o divisor de tensão e também foi isso que a gente encontrou em algumas literaturas. Os próximos componentes são aqueles que vão dizer se o circuito está fechado ou aberto. No circuito hidráulico, a gente tem uma válvula direcional. Veja, já que ela é uma válvula de duas posições e duas vias, observe que o caminho está fechado, então o óleo logo não circula para a sequência do circuito. Quando essa solenoide energizar, a válvula vai abrir e vai permitir a circulação do óleo. Ela funciona como um interruptor hidráulico. Ora está fechado, ora está aberto. Isso vai depender da condição da solenoide que aqui está instalada. O mesmo se aplica a esse outro componente aqui, que é o interruptor. Então veja, quando o interruptor está aberto, ao contrário da válvula que está fechada, ele não permite a circulação da corrente elétrica. Mas, quando a gente fecha o interruptor, ele permite que a corrente circule e complete o circuito elétrico. Assim como a válvula, ele vai definir se o circuito está aberto ou fechado. Quais são algumas curiosidades que a gente pode entender disso aqui? O fluxo é interrompido no circuito hidráulico quando a válvula está fechada. Já no circuito elétrico é quando o interruptor está aberto. Então, quando o interruptor está aberto, a gente interrompe o fluxo. Já quando o circuito hidráulico está aberto, isso permite a circulação do óleo para atender os componentes. No circuito elétrico, não. Quando o interruptor está aberto, o circuito fica interrompido e ele não consegue circular. Apenas quando a gente apertar o interruptor e fechar e dar sequência aí à corrente elétrica no circuito. Só um detalhe, viu, pessoal? Isso aqui é uma chave seletora, tá? Então, ao invés de apertar, a gente teria que selecionar, girar a chave para poder fechar esse circuito. Obrigado, Micael. Após esses componentes, nós temos aqui no circuito hidráulico um acumulador e no circuito elétrico um capacitor. Pensando no circuito hidráulico, o acumulador, quando estiver fechado, vai manter uma pressão mínima dentro do circuito para atender a demanda do atuador. Da mesma forma, o capacitor, ele mantém um valor de tensão mínimo, uma carga mínima aplicada ao componente, mesmo quando o circuito está desligado. Então, ele mantém essa carga durante um tempo e depois ele descarrega. Mas os dois têm o mesmo princípio: manter uma carga, manter uma pressão no circuito hidráulico, manter uma tensão mínima mesmo quando o circuito não está sendo alimentado. Tem o mesmo papel, acumulador e capacitor. Pós o acumulador, a gente tem um restritor no circuito hidráulico. Ele vai criar uma leve resistência à passagem do óleo, gerando uma pressão anterior à sequência do circuito. O mesmo acontece com o resistor que a gente instalou aqui embaixo. Só que, ao contrário do que acontece com o restritor, o resistor limita a corrente elétrica. O restritor aumenta a pressão hidráulica. Novamente, pressão e corrente se comportam de formas opostas diante de resistência. Isso a gente já trabalhou antes aqui no nosso circuito. Um outro componente muito interessante que a gente trouxe foi a válvula de retenção. Essa sim trabalha exatamente igual ao diodo. Ou seja, neste sentido do circuito hidráulico, a válvula de retenção permite a circulação. Mas, no outro sentido, caso acontecesse, ela não permitiria. Ela iria fechar a passagem do óleo e ele não iria conseguir circular, apenas do sentido de lá para cá, da esquerda para a direita. O mesmo acontece com esse componente, que é o diodo. A corrente elétrica circula
do polo da bateria em direção ao motor. Mas caso alguma corrente elétrica tentasse circular no sentido contrário, nós tivéssemos uma outra fonte de alimentação, ela não iria conseguir circular no outro sentido, porque o diodo não permite que a corrente circule neste sentido do cátodo, apenas no sentido do anodo. Então, a válvula de retenção se comporta como um diodo, permite que o circuito flua, siga apenas em um sentido. E por último, nós temos um motor hidráulico que vai girar de acordo ao fluxo hidráulico passar por ele, ele vai girar, vai ter uma conversão de energia hidráulica em energia mecânica. E aqui abaixo nós temos um motor elétrico que vai girar em conversão de energia elétrica para energia mecânica. Os dois têm o mesmo princípio de funcionamento. O motor hidráulico no final está em conexão com o reservatório e o polo negativo do motor elétrico conectado ao terra, que por sua vez está conectado ao polo negativo da bateria. E aí a gente consegue fechar o raciocínio analisando parte a parte aqui do nosso circuito, como um circuito hidráulico se parece bastante com o circuito elétrico e você consegue dominar os dois se estudar bastante simbologia, se estudar os componentes e se dedicar para desenvolver tanto nos conceitos de hidráulica quanto na parte elétrica. Eu acho que depois de toda essa explicação a gente merece que você deixe o like no vídeo, não merece, Cowboy? Positivo. E aí, Mikael, o que você acha? Com certeza. Ajuda a gente, ajuda a equipe que está aqui comigo, deixa o seu like, não esqueça de compartilhar o vídeo, deixe nos comentários aqui o que você achou, deixe nos comentários também outros componentes hidráulicos e elétricos que você já pensou numa associação, você entende o funcionamento de um com o outro, isso vai ajudar para a gente, quem sabe, fazer um vídeo futuro com essa mesma lógica que a gente fez aqui hoje, beleza? O nosso objetivo aqui é trazer sempre coisas que sejam úteis para a rotina de vocês. No mais, a gente agradece mais uma vez estarem conosco. Não esqueça novamente de se inscrever, compartilhar o vídeo e curtir, isso ajuda demais. E se você chegou no canal agora, assiste os outros vídeos que a gente já publicou e faz o mesmo processo. Curte e compartilha o conteúdo com outras pessoas. Valeu, forte abraço e até a próxima.